Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos novamente aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, levando a todos neste momento uma linda reflexão através do nosso querido amigo e irmão Aldo. Hoje o tema será família, filhos. Então que possamos assistir e depois fazer as nossas reflexões diárias e tentar levar para o nosso dia a dia essas reflexões e colocar em prática. Que possamos nesse momento então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade aqui do Grupo União Espírita Nosso Lar, que nesse momento nos envolve de muito amor, de muito carinho. Espero que todos vocês tenham colocado a sua jarra de água ao lado, a qual esses bons espíritos irá trazer todas as energias salutares às nossas águas. Que possamos então agradecer a Deus e Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e que Ele possa nos abençoar o nosso lar, a nossa família, e abençoar a todos os nossos irmãos desta humanidade, deste planeta de provas e expiações, que possamos sentir sempre a presença de Jesus em nossos corações. Então, agora neste momento, convido o Aldo a nos trazer suas reflexões, que assim seja. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos ter o complemento, a última parte do tema que nós vemos abordando nos últimos encontros, que é o tema família. Falamos sobre primeiro família, lugar de perdão, e falamos sobre família, sobre relacionamentos conjugais. Hoje, para encerrar essa temática família, nós vamos fazer algumas reflexões sobre os filhos. Mais uma vez, vou reforçar para os amigos que isto não é uma receita, porque elas não existem. Lembre-se, são momentos de reflexões, para cada um possa refletir e fazer as adaptações à sua realidade, aquilo que convive no seu lar. Não é? Então entenda isto, amigo, não como uma receita, mas como momentos de reflexões. E nós vamos falar sobre o tema filhos, analisando tópicos de que muitos especialistas que têm estudos nessa área, eles dizem, e também relacionando com a parte espiritual. Amigos, na minha geração, eu como filho, na época de criança, educação com os meus pais, e acho que a maioria de vocês também, os desafios dos nossos pais eram criar os filhos numa época de muitas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, né? Cada um tem uma história em relação a isto. Mas se a gente pegar algumas dessas histórias antigamente, lembra que às vezes se tomava refrigerante só final de semana, porque não dava para comprar refrigerante todos os dias. E às vezes quando tinha muito filho, não dava para comprar um refrigerante para cada filho, como a fartura que nós temos hoje. Aí às vezes a família, os pais muito sagazes, pegava aquele refrigerante, em vez de tirar a tampinha, fazia o quê? Fazia um furinho em cima da tampinha e dava para o primeiro filho tomar. E dava. O moleque chupava, por mais que chupava aquilo lá, não saía muito refrigerante. O beiço ficava preso até na tampinha. Chega, moleque, passa agora para o seu irmão. E o outro ia. E o refrigerante rodava, tantas e tantas vezes. E a sensação que você tomou muito refrigerante, que você estava até cansado de fazer força para chupar aquele buraquinho,
e o refrigerante não descia completamente, não é? E às vezes também roupas novas, quando tinha muito filho, quem que tinha roupas novas? O filho mais velho, porque as roupas dos mais velhos eram passadas para os mais novos. E aquele mais novo, às vezes, né, ganhava uma roupa, um tênis novo, às vezes quando tinha uma madrinha, na época do Natal, aniversário, que ganhava um presente, não é? Uma época de muitas dificuldades. E hoje o nosso desafio como pais é criar os nossos filhos no mundo de muitas facilidades, de muitas tentações. Eis o nosso desafio. Está aí, irmãos, as drogas, está aí a pornografia acessível em qualquer palma, qualquer mão, em um celular. O consumismo, né, selvagem, as pressões que são impostas pela sociedade, regras, padrões de beleza que encarceram, que escravizam a maneira de viver dos nossos filhos. Os nossos pais, grande desafio era nos educar numa época de muitas dificuldades. E hoje, para muitos, o desafio é educar numa época de tantas facilidades, de tantas tentações. E hoje um grupo muito grande de psicólogos, terapeutas, especialistas na educação de crianças, eles apontam hoje que nós, como pais, nunca estivemos tanto ausentes no lar para tentar sobreviver, trazer o mínimo de condições dignas para a família. E nunca os pais estiveram tanto ausentes para essa luta da sobrevivência. E isto vem criando algumas dores em relação aos pais que estão muito fortes. E que muitas vezes nós não temos nem noção diretamente, racionalmente, conscientemente disto acontecendo. E nós acabamos no nosso subconsciente executando algumas atitudes. Lógico que sempre haverá exceções, estamos falando como humanidade, sempre haverão exceções. Algumas atitudes que não passam nem pela consciência essas atitudes que nós estamos tomando. Muitas vezes para diminuir essa dor da ausência ao lar. Às vezes, o pai ou a mãe sai de casa, tem um filho pequenininho, de 1, 2 aninhos, ele sai para trabalhar às 7 da manhã, o filho está dormindo. Ele volta lá para as 8 horas da noite, o filho já foi dormir. Não convive com o filho a semana inteira. Às vezes vai encontrar o filho acordado no sábado, no domingo, para essa convivência. Isso dói, isso machuca, não é? E muitos de nós, né, e coloco muito nisso, porque todos nós estamos num aprendizado, num desafio de encontrar o equilíbrio de tudo isso que nós estamos vivendo. Muitos de nós estamos inconscientemente, às vezes, querendo comprar a nossa ausência no lar. Comprar em 2 aspectos. Primeiro, excesso de presentes, excesso de bens materiais. Toda vez que o pai e a mãe chegam, um presentinho, um bem material. Porque eu quero que meu filho goste de mim, eu quero que meu filho me ame. E como é que eu vou demonstrar para o meu filho, na minha ausência constante ao lar, nessa rotina louca de sobrevivência, que eu sou legal? Quero que ele goste de mim. Eu levo a felicidade para ele num bem material. O filho não vê a hora do pai e a mãe chegar. Não porque o pai e a mãe vai chegar, mas às vezes porque vai ter presente. E quando o pai e a mãe chegam sem presente? Que decepção.
Ele não esperava o pai e a mãe. Ele esperava o presente. E se isso se torna uma rotina, uma constância de dar, sem necessitar, nós criamos, na verdade, uma droga. Uma droga na cabeça dos nossos filhos se for constantemente. Porque o ato de dar alguma coisa funciona como uma droga, neurologicamente falando. Ela libera no cérebro endorfinas de prazer do ato de receber alguma coisa. Mas como isso se torna constante, assim como a droga, ela não satisfaz, ela precisa de sempre mais. Aquele presente que você trouxe, passado uma semana, vai estar no canto. Não vai nem olhar mais para isso que está lá. Porque espera o novo. É aquela enxurrada de endorfinas de sensação de prazer. Mas quando passa, aquele objeto não me satisfaz mais. E tem que ter mais, e tem que ter mais, e tem que ter mais. Nós estamos educando uma geração aonde nós estamos dizendo para ela, ó, felicidade está no que você tem. Felicidade está na matéria, no materialismo. E olha, o consumismo está batendo palma para aquilo que nós estamos fazendo. Estamos criando um ser que vai precisar ter cada vez mais para ter essa falsa sensação de prazer, essa falsa sensação de felicidade. E, gente, se os nossos filhos não tiverem condições de ter, temos um ser humano infeliz. Um ser humano que não aprendeu a buscar a felicidade dentro de si mesmo. Nas pequenas coisas, na simplicidade da vida. Uma outra situação que nós estamos fazendo, muitas vezes sem a consciência direta disso, para tentar diminuir um pouco essa nossa ausência, essas dores, é que nós estamos muitas vezes querendo comprar essa ausência, dizendo muitos sims para os nossos filhos, quando a gente deveria dizer não. Ou eu convivo com meu filho só final de semana. Você acha que eu quero ser o chato final de semana, dizendo não, não faça isso, não pode? Você acha? Não, eu quero que ele me ame. Eu quero que ele goste de mim, que ele saiba que eu sou legal. Sim, filho, pode. Sim, filho. Ninguém é melhor que você. Sim, filho. Não, filho, o errado está o professor realmente. O errado está a professora, você está certo. Não, sim, filho, o errado está a babá, tá a sogra, está a vovó, que ajuda muitas vezes a educar. Estou criando um ser humano derrotado emocionalmente, miserável emocionalmente, que não sabe lidar com os nãos, que não sabe lidar com não pode, porque tudo é sim, tudo é sim, tudo é sim. Estamos protegendo demais os nossos filhos e fazendo a parte que compete a eles. Estamos, na verdade, plantando muitas vezes um câncer na maneira de viver dessa criança, desse ser. Porque quando surge um problema que ele teria que resolver, eu faço a parte dele. Ou eu não deixo o problema chegar até ele. Pergunta hoje para a maioria dos adolescentes quais são os objetivos que eles têm na vida. Qual é o sonho que eles têm? Que profissão eles almejam um dia? Não sei, está tudo bom. Tenho casa, roupa lavada, ar-condicionado, videogame, celular. Né? Qualquer problema, meu pai e minha mãe resolvem. Qual a esperança, qual é o estímulo de vida de um ser humano desse? Às vezes eu penso que muitos de nós tivemos, na nossa geração como filhos, talvez, uma educação muito repressora. Educação onde, né, a base muitas vezes, porque era a educação do momento, digamos, era a norma do momento,
na educação de que tem que se plantar o respeito pela força, e muitos sofreram muito em relação a isso. E parece que a nossa geração era um pêndulo que estava preso num extremo, e que quando nós viramos pais, se solta o pêndulo. E quando se solta o pêndulo, qual é a tendência dele? É chegar no outro extremo. E talvez nesse outro extremo nós não estamos dosando essa maneira, essa outra educar, oferecendo tudo, dizendo sim para tudo, porque nós recebemos tantos nãos que talvez foi tão reprimido, tão difícil como filhos, e que agora nós não queremos que os nossos filhos passem por isso. Só que nós pecamos porque nós somos para o outro extremo. Não buscamos o equilíbrio dessa relação. Sim, pode, tudo. Ninguém é melhor que você. Não, o mundo está errado, filho. É você que está certo. Só que nós esquecemos, amigos, que nós não estaremos presentes durante todo o tempo na vida dos nossos filhos. Não somos eternos. Que um dia eles vão ter que caminhar com as próprias pernas. E se eles não foram preparados para lidar com as dores, com as dificuldades, com as frustrações, com os nãos, o que será deles lá fora? A vida vai dar mais porrada neles do que passar a mão na cabeça. Se um dia eu faltar, como é que o meu filho, a minha filha, vai reagir à minha ausência, que fazia tudo? Como é que o meu filho foi preparado para tomar os nãos da vida? Ele pode achar que às vezes uma dor que ele está sentindo no momento, porque os pais estão no momento de desequilíbrio conjugal, que aquela situação familiar que ele está vivendo é o fim do mundo para ele, porque ele não aprendeu a viver com a dor, ele não sabe o que fazer. Ele pode pensar que às vezes o bullying que ele está sofrendo na escola, entendeu? Como ele vai se lidar com isso? As decepções amorosas que ele vai ter no futuro. Ele pode pensar, que dor é essa que eu estou sentindo? O que eu faço? Porque eu nunca senti isso. Eu não sei como lidar com isso. Aí nós abrimos as portas para a depressão, para achar que talvez a droga, o álcool é um caminho para ele esquecer essa dor que ele está sentindo. Ou ele pode achar que a solução para isso é um prédio. Tirar a sua própria vida. E nós sabemos que nós vivemos uma pandemia de suicídio, principalmente na adolescência, enorme. Não é? Então, nós precisamos, o grande desafio, trazer esse pêndulo para o seu equilíbrio natural. Mostrar para os nossos filhos que eles são amados, que eles têm carinho, que eles têm amor, mas que eles têm também deveres e obrigações no lar. Não, filho, não pode. Filho, conviva com o não. Ah, não, filho, você não vai. Não, você não vai. Conviva com você não vai. Você não pode tudo. E você não pode, você não vai, mas eu te amo mesmo assim. Não precisa espancar ninguém para ter autoridade. Não é? É educá-lo para o não. É mostrar para que eles também têm deveres, gente. Porque, gente, não deixa, uma criança não fica paraplégica se ela arrumar sua cama. Diz, uma criança não pega pneumonia se ela ajudar a lavar a louça do almoço, do café em casa. Uma criança diz que ela não pega coronavírus se ela estender a roupa da máquina no varal. Eles precisam também saber que eles têm obrigações na entidade família. Não estão aqui para serem servidos apenas. Eles têm que sentir a posição deles dentro de um lar, de uma família,
com direitos, mas também com responsabilidades. E tem que saber conviver com o não. E hoje, infelizmente, amigos, nós observamos quantas e quantas adolescentes, crianças, jovens, filhos que são órfãos de pais vivos. Infelizmente, como humanidade, repito, há muitas e muitas exceções, mas analisando a humanidade, nós vivemos uma terceirização da moral, da ética, da educação dos nossos filhos. Infelizmente. Meu filho estuda na melhor escola. Meu filho faz o melhor curso de inglês. Meu filho faz balé, natação, tem todas as condições intelectuais para crescer. Mas o meu filho pode ser miserável em termos de educação moral, ética. Estamos repassando para a escola, para a babá, para o catecismo, para as entidades religiosas, para as evangelizações infantis. Estamos passando para as escolinhas, para o sogro, para a sogra, para os avós, a responsabilidade de educação moral ética dos filhos. A escola pode ajudar, o catecismo pode ajudar, a sogra, a babá, todos podem colaborar, mas a responsabilidade disso é de mamãe e papai. Independente de estarem vivendo juntos ou separados. Porque mesmo que os pais estejam separados, o filho ainda é filho dos dois. A criança ainda é filha dos dois. Estamos vivendo essa terceirização, dessa moral, dessa ética. É nós que temos que assumir essa responsabilidade de deixar para o mundo um ser humano melhor. Deixar o mundo melhor para os filhos, mas precisam deixar filhos melhores também para o mundo. Não podemos relegar, deixar ao relento, ao tanto faz. E amigos, existe uma frase que eu vejo demais em camisetas que diz assim, ó, o melhor pai, o melhor amigo é o meu pai. Minha melhor amiga é a minha mãe. É uma frase linda. Mas a frase deveria ser, o melhor pai é o meu pai. A melhor mãe é minha mãe. Porque os nossos filhos não precisam que nós sejamos os melhores amigos dele. Eles precisam de um pai e de uma mãe. Alguém que mostre o caminho. Alguém que empurre eles para frente, mesmo que naquele momento eles não entendam que é bom para eles. Eles precisam de um pai, de uma mãe. Alguém que oriente no caminho. Não do melhor amigo. Aquele que só traz coisas legais. Aquele que só traz momentos divertidos. Não. Eles precisam de alguém que oriente no caminho. Ser pai, ser mãe, verdadeiramente, com a sua função educadora, é ser um remédio amargo. Uma criança que toma um remédio amargo, ela só fica pensando no sabor do remédio. Ela não tem ainda condições de visualizar, vislumbrar como aquele remédio será bom para a saúde dela. Ser pai e ser mãe é ser remédio amargo. E muitas vezes você, como pai e mãe, por ser o remédio amargo do seu filho, orientar nos caminhos que você sabe que é o caminho do bem melhor para ele, muitas vezes você vai receber como troco a ingratidão, o desrespeito, não é? Mas essa jornada, muitas vezes ela é solitária. Mas não podemos deixar o relento, ao tanto faz. Precisamos fazer a nossa parte. Queridos amigos, e hoje, nesse momento, nesse mundo que nós vivemos, aonde nós não conseguimos dar mais quantidade de tempo suficiente para os nossos filhos,
Se pega com os nossos pais, nossa geração como os filhos, a quantidade de tempo era muito maior de convivência com o filho do que nós temos hoje. Mas é a nossa realidade. Ou eu sento na sarjeta e choro até morrer, ou me adapto às condições. Porque parar de trabalhar para dar o mínimo de sustento não dá. O mínimo de condições não dá. Não é? Então, se hoje não dá mais para dar essa quantidade de tempo, só tem uma solução, um desafio para todos nós, para todos. Trocar a quantidade de tempo pela qualidade de tempo. Qualidade. Trabalhei feito um condenado das 7 da manhã às 7 da noite. Chego em casa das 7 às 8, tomo banho, janto. Das 8 às 9, uma horinha só por dia. Rola no tapete com o seu filho, brinca com ele, principalmente quando eles são menorzinhos. Brinca com ele. Criança quer brincar. Vai numa festa de aniversário de 5 anos e dá roupa para a criança. Ela nem vai olhar o teu presente. Criança quer brincar. Nessa uma horinha de qualidade, desliga a televisão, desliga o celular, deixa o WhatsApp para lá. Cultiva o amor com seu filho, rola no tapete com ele, brinca de casinha com a sua filha, brinca de jogo, joga videogame junto com o seu filho. Cultiva o amor. Porque amor, irmãos, não é genético. Não é porque você nasceu da minha barriga que você é obrigada a me amar. Amor se cultiva. É igualzinho uma roseira que está num vaso. Se todo dia eu pegar aquela colherinha pequenininha de café, aquela minúscula de café, só aquilo de água, e jogar na roseira todo santo dia, ela está bonita, com um cheiro, com a cor que te agrada a papai e mamãe. Mas esquece de jogar essa colherinha de água na roseira. Ela vai secando. E sabe o que sobra da roseira depois que ela seca? Os espinhos. Ah, e como esses espinhos vão nos machucar, papai e mamãe. E muitas vezes, depois que a roseira secou, dependendo como ela secou, se ainda não sobrou nenhuma parte verde dentro dela, não vai adiantar chegar com um balde inteiro d'água e jogar o balde inteiro d'água na roseira. Cultiva o amor. Final de semana não trabalhamos. Vamos cultivar esse amor com mais intensidade, né? Quando era possível, agora sem essa quarentena toda, a gente podia sair para jogar bola no parque, andar de bicicleta, soltar pipa. Cultiva esse amor. Sabe por quê, gente? Porque os nossos filhos, se forem amados, se forem regados com esse sentimento, eles vão sentir falta desse carinho, desse amor que eles tinham no lar. E muitas vezes, quando tiverem dificuldades lá fora, em vez deles acharem que eles estão sozinhos nessa dificuldade, nessa jornada, eles vão sentir que eles têm alguém dentro de casa para poder apoiar, para poder dividir as dificuldades, para poder serem acolhidos. Porque essa educação, ela trouxe mais do que matéria para ele. Ela trouxe sentimentos. Ela trouxe convivência emocional. Eis o nosso desafio. E nós não podemos esquecer, queridos amigos, que os nossos filhos, eles são espíritos. E como espíritos, eles são colocados, reposicionados no nosso lar, na nossa família, emprestados por Deus. E nós, como pais e mães, temos o dever de dar as melhores condições
em todos os aspectos para que esse espírito cresça e se desenvolva. Não podemos esquecer que eles são espíritos. E como os espíritos, talvez nós tivemos até em outras vidas, vivências juntas em outras situações, em outras roupagens sociais, posições sociais e econômicas. E que talvez lá atrás, muitas vezes, nós tivemos algumas desavenças. E que nós somos reposicionados agora de uma maneira mais íntima como pais e filhos para poder modificar esses sentimentos. Trocar o ódio do passado, trocar desavenças do passado, uma convivência mais íntima para modificar sentimentos. Se não ainda de amor verdadeiro completo, mas sentimento de carinho, de respeito, de gratidão. Não é? De gratidão. E é lógico que nesses encontros, mesmo que nós não lembramos diretamente, fica no nosso ainda subconsciente aquelas sintonias desequilibradas. E é lógico que terão muitas e muitas desavenças, desequilíbrios nesse relacionamento entre pais e filhos. Não é? E a gente percebe no lar, você pai e mãe que tem mais de um filho. Às vezes um é pegado mais ao pai, porque são espíritos que já vêm com uma sintonia melhor. O outro pegado mais à mãe, aquele que já tem uma sintonia melhor. E aquele que às vezes não se encaixa com ninguém, né? Aquele que... o rebelde de todos, né? Mas é importante nos dedicarmos ao máximo para modificar esses sentimentos com a melhor convivência. Principalmente quando eles são menores. O Espiritismo nos ensina que até mais ou menos uns 7, 8, 9, 10 anos, o espírito que se ocupa aquele corpo como filho, como filha, ele ainda não desabrochou todas as suas tendências das outras vidas. É como se ele estivesse ainda numa espécie de uma hipnose. E é nesse momento, o momento mais propício dos pais colocarem novos valores. Dos pais começarem a combater tendências de orgulho, de egoísmo, de vaidade, colocando uma nova educação naquele espírito. Assim como o jardineiro prudente, que ele não espera a erva daninha crescer, lançar raízes profundas, ele já arranca quando é novinho, porque senão depois fica mais complicado. Pai e mãe, qual é a época mais difícil da vida dos nossos filhos para nós? Não é a adolescência? A adolescência é tão difícil dos filhos, do relacionamento pais e filhos, porque junta tantas e tantas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a parte hormonal, sexual, os hormônios sexuais se aflorando, os hormônios sexuais transformando aquele corpo num corpo futuramente propício para a procriação, uma revolução, uma enxurrada de hormônios novos. Lidar com isso não é fácil, você já foi adolescente. Outra situação é a mudança psicológica na cabeça desse ser, porque ele está numa fase de transição entre a criança e o adulto na adolescência. Ele está com o pé no adulto, mas continua com o pé na criança. E o que ele é na adolescência? Ele nem é adulto nem criança. Ele quer ser tratado como adulto, mas ele ainda faz cagada de criança. Olha a dificuldade. E além disso, irmãos, a parte espiritual se manifesta. Na adolescência, todas aquelas tendências que ele viveu de outras vidas, no subconsciente ele não lembra, mas começa a se aflorar essa energia toda. Você percebe? Aspectos na criança que não existiam de uma maneira tão forte, se afloram de uma maneira tão forte na adolescência. Tanto aspectos bons quanto ruins. É o espírito trazendo a sua bagagem. Bate tudo no liquidificador, tudo isso.
Olha a dificuldade que é. Mas não podemos desistir. Colocar esses valores. E pai e mãe, muitas vezes nós sabemos quantos pais, quantos casais, pais se dedicam para a educação dos filhos e mesmo assim não tem aquele retorno esperado. Mesmo assim, parece que o adubo, o amor, o regar que você está fazendo, parece que não traz nenhum fruto. O filho se perde para a vida. Por mais que a mãe e o pai tentem. Querido, coloca teu coração em paz. Continue fazendo tudo o que você pode para a educação dele. Porque se ele não ceder ao amor do teu afeto, Deus não abandonará nenhuma das suas ovelhas. Lhe dará a oportunidade desse ser, desse espírito, enxergar as lições de outra maneira. A força que se faz para partir uma rocha só depende da dureza da rocha. Às vezes é os solavancos, as dificuldades da vida que vão fazer ele enxergar aquilo que ele não está enxergando pelo seu amor, pela sua dedicação. E outras vezes, pais, nós recebemos no lar espíritos extremamente endurecidos pelas vivências de vidas passadas, espíritos que foram tão maltratados, que nunca receberam carinho e amor e agora são reposicionados pela primeira vez num lar, tendo você como pai, como mãe, para ouvir pela primeira vez uma educação de carinho, de respeito, de tolerância, de perdão. Vieram pela primeira vez sentir a fagulha de uma educação com amor que nunca tiveram. Mas são sementes com a casca muito dura, que talvez não será nessa reencarnação que eles vão conseguir germinar. Mas talvez você, pai e mãe, foi a primeira possibilidade desse espírito de trazer algo diferente. Essa aguinha que você está colocando, esse adubinho que você está colocando, é o começo para que talvez numa outra ou em outras reencarnações, com mais elementos, com o sol, com a chuva, ele consiga quebrar essa casca e germinar. Talvez não é nessa que ele vai conseguir realizar todas as mudanças que nós desejaríamos no momento que nós queremos, como pai e mães. Mas coloquemos a nossa fé, todo o nosso esforço em fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudá-lo. E não se esqueça que Deus não abandonará esse espírito. Nossos filhos são espíritos. Nós recebemos, somos escolhidos por Deus para guiá-los da melhor maneira que for possível. Amigos, para encerrarmos, nem todos nós somos pais e mães, mas todos nós somos filhos. E nos colocamos todos como filhos nesse momento. Muitas vezes na nossa história toda, nós vivemos situações com os nossos pais que nos marcaram muito, que nos deixaram muitas vezes feridas, que às vezes sangram até hoje. E muitas vezes nós não compreendemos por que os nossos pais tomam algumas atitudes que nos machucam, que não nos agradam, que são extremamente equivocadas.
nós que já fomos na escola, nós temos a oportunidade de aprender na escola a história do mundo inteiro durante milênios. Nós conhecemos, temos noções da história de vários países durante milênios. Mas talvez nós não tivemos a oportunidade de conhecer as histórias mais importantes para as nossas vidas. Qual é a história do teu pai? Qual é a história da tua mãe? Quais foram as educações que eles receberam dos seus avós? Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram para chegar até aqui? Nessas histórias estão os porquês que eles agiram ou agem assim. Vai cair ficha atrás de ficha. A primeira ficha é perceber que talvez muitas cagadas que os nossos pais fizeram conosco são reflexos da educação, das cagadas que eles receberam dos pais deles. E não se muda uma educação simplesmente apertando um botão. É forte demais. Perceber que às vezes que muitos equívocos que os nossos avós cometeram com os nossos pais, eles conseguiram filtrar. Eles não passaram para nós. Perceber que foi tantas dificuldades que eles enfrentaram, que se nós tivéssemos passado pelas mesmas dificuldades, nós erraríamos muito mais do que nós julgamos que os nossos pais erram conosco. Conheça essas histórias. Elas vão revolucionar as nossas vidas. Nunca mais olharemos para os nossos pais da mesma maneira. Conheça essas histórias. Segundo ponto, amigos. Nós até hoje, como filhos, nós mais criticamos os nossos pais ou dissemos para eles, eu te amo. Mas o eu te amo não no dia do aniversário dele ou dela, não no dia das mães, não no dia dos pais. Um eu te amo num dia qualquer. Pai e mãe, eu te amo. Talvez você hoje, filho adolescente, se chegar num dia qualquer, fala pai e mãe, eu te amo, talvez eu lhe pergunte, filho, filha, você está precisando de alguma coisa? Que ultimamente os nossos eu te amos vêm sendo muito comercial. Pai, mãe, simplesmente te amo. Por quê? Simplesmente te amo. Quem explica por que ama, não ama. É incondicional o amor. Se eu coloco um porquê, eu coloquei a condição. Se a condição deixar de existir, eu não te amo. Simplesmente te amo. Sabe por quê, amigos? Porque os nossos pais, eles têm tantas dificuldades no dia a dia deles, tantas dificuldades, que às vezes, para não tumultuar, trazer preocupações para os lares, eles não querem dividir essas dificuldades com os filhos e vão guardando tudo para eles. Só que eles esquecem que eles são humanos e a taça de problema deles está quase que transbordando. Você não sabe, viu, filho? Mas o emprego do seu pai não está legal. Você não sabe, viu, filho? Mas a sua mãe está com sérios problemas de saúde. E a taça de problemas está quase que transbordando. Aí você, filho adolescente, chega em casa, faz uma cagadinha de nada, mas de nada. A cagadinha que você fez. Putz, segundo a lei de Murphy, aquela gotinha que você colocou na taça dele e dela, foi justamente a gotinha que transbordou a taça. E vai vir uma tsunami em cima de você. E você não vai entender. Não vai. Nossa, precisava ter gritado comigo dessa maneira? Nossa, precisava falar tudo isso comigo? Nossa, como você é mau, injusto? Nossa, não fala mais comigo. Eu não sou mais sua filha.
não era tudo para você. Não era tudo para você. Mas na tentativa de tentar te proteger, eles armam uma bomba no peito. E essa bomba muitas vezes acaba estourando em cima de quem não deve. Quando você chega para o seu pai e sua mãe, dá um beijo, um abraço sincero, um eu te amo, sabe qual é a sensação que eles têm durante poucos segundos? Poucos segundos. Foi difícil chegar até aqui. Vai ser muito difícil continuar. Mas vale a pena dar o passo seguinte. Nós até hoje mais ajudamos nossos pais a dar o passo seguinte ou acorrentamos eles? Eles são imperfeitos? Sim. Eles erram? Sim. Mas nós também vamos errar. E os nossos filhos vão crescer em cima dos nossos erros. Amigo, amiga, olha quanta coisa que você sabe que os seus pais nunca tiveram ou terão consciência. Olha quantas coisas você sabe para fazer uma história diferente. Talvez a sua história até aqui como filho não foi legal, mas você pode construir uma nova história, pegando toda essa experiência que você tem muitas vezes de dores, mas crescendo. Quantos degraus você subiu na busca dessa felicidade que você tanto deseja? Porque aquilo que você julga que os seus pais erraram com você, você vai procurar acertar na sua próxima família. Tudo bem, amigos? Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Me perdoe se algum momento eu me equivoquei com as palavras. Me perdoe se algum momento eu não estou enxergando coisas aonde eu estou equivocado. Porque eu também estou em construção, assim como você, amigo. Estou em construção. Que Deus abençoe todas as famílias do mundo. Olhem pelos lares. Dê força para que esses espíritos que se encontram em família possam conviver da melhor maneira possível, criando sentimentos do bem. Dê força aos pais, mestre, para que eles tenham coragem de não desistir dessa jornada que é muito dura, que é muito desleal em relação às famílias. Dê força, Pai, para que a família volte a ser o celeiro construtor das consciências de um mundo melhor, deixando pessoas, filhos melhores, seres humanos melhores. Que assim seja, amigos. Muito obrigado.